1068 dias antes, preso pela Polícia Federal, Lula deixou o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Nesta quarta-feira, Lula voltou à política nesse mesmo sindicato, com 3 horas de discurso e entrevista. Lula deixou claríssima a disposição para conversar, negociar com um amplo arco, sinalizando com seus 2 mandatos de presidente, em resumo, lembrou: Vocês estão lembrados que quando eu fui candidato em 2002, eu tive como vice o companheiro Zé Alencar. E foi a primeira vez nesse país que nós fizemos uma aliança entre o capital e o trabalho. A sério, ou batendo ou ironizando, se dirigiu a possíveis adversários. O adversário que prefere já escolheu, até porque inevitável: Bolsonaro. Disse sobre o presidente: Esse país não tem governo. Esse país não cuida da economia. Esse país não cuida do emprego. Esse país não cuida do salário. Esse país não cuida da saúde. Esse país não cuida do meio ambiente. Esse país não cuida da educação. Esse país não cuida do jovem. Esse país não cuida da meninada na periferia. Ou seja, do que eles cuidam? Esse país não tem ministro da saúde. Esse país não tem ministro da economia. Esse país tem um fanfarrão, que o presidente, por não saber de nada, ele fala: é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes. Seu julgamento, condenação e 580 dias de prisão foram ponte para Lula falar com quem queria primordialmente. O sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país é infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim. É maior do que cada dor que eu sentia quando estava preso na Polícia Federal. Bateu em quem queria bater. Quanto a Bolsonaro e a pandemia, Lula falou por milhões. Certamente muitos que adversam ou mesmo detestam Lula concordariam com o que ele disse. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. Lula conversou do seu jeito. Falou de política valendo-se de contrapontos, recurso retórico, armadilha que vai prendendo a atenção de quem ouve. Sobre saúde, a pandemia, levantou e carregou o tema para o oposto do que são e onde estão Bolsonaro e os seus. E não apenas Bolsonaro, também demais mercantilistas quando o assunto é saúde como produto. Minha solidariedade nesta entrevista às vítimas do coronavírus, aos familiares das vítimas do coronavírus, ao pessoal da área da saúde, sobretudo, de todo da saúde, privada e pública, mas, sobretudo, dos heróis e das heroínas do SUS, que durante tanto tempo foram descredenciados politicamente. Foram descredenciados no exercício da sua profissão, porque só mostravam as coisas ruins que aconteciam no SUS. E quando veio o coronavírus, se não fosse o SUS, a gente teria perdido muito mais gente do que perdeu, apesar do governo tirar tanto dinheiro do SUS e do governo ser um verdadeiro desgoverno no trato da saúde. No complemento desse caminho para o SUS, já os passos seguintes. Palavras, ações e atos podem buscar a negação da política ou fazer política. Bolsonaro faz política negando, destruindo. Ele sabia que o desemprego, a fome, o desespero levariam à cobrança.
Sem competência para governar, Bolsonaro apostou na morte, atiçando os desamparados contra governadores e prefeitos. E assim já passamos de 270 mil mortos. Enquanto Lula discursava no Sindicato de São Bernardo, 21 governadores divulgaram uma carta. Em meio ao discurso, Lula agradeceu a governadores. Governadores propuseram um pacto nacional em defesa da vida e da saúde, cobrando o que inexiste pela falta de liderança e inclusive pela oposição do presidente da República, gestão da crise sanitária. O Brasil agora em primeiro lugar no mundo nas mortes diárias, rumo a 2.500 mortes por dia, mais de 11 milhões de contaminados. Lula bateu duro nos que trabalharam por anos para arrancá-lo da política e prendê-lo por 580 dias. Tratou como uma quadrilha os procuradores da Lava Jato. Sobre Moro disse, um juiz sob suspeição e o maior mentiroso da história do Brasil. Disse ainda, Deus de barro não dura muito tempo. Chamou de mentirosos também procuradores e policiais federais que atuaram na Lava Jato. Ao longo do discurso e entrevista, indo e vindo, a Globo no alvo. A pandemia impede Lula de cumprir o que anunciou na entrevista que fizemos em 16 de agosto de 2019. O senhor saindo daqui vai fazer política para valer? Vou. Por exemplo, eu tenho que fazer um protesto. É uma coisa que eu queria fazer antes de ser preso, na porta da Rede Globo de televisão. Eu preciso dizer umas boas para os Marinho e para o Ali Camel. Protesto feito no discurso e entrevista ontem, quarta-feira. Ao mesmo tempo, citou outras mídias escaladas para receber o que chamou de vazamento selecionado pela Lava Jato. Ainda mídias. O ex-presidente disse, já encontrou diretores de redação e donos de veículos de comunicação indo às empresas, mas diz que agora não fará de novo esse caminho. Se necessário, conversará com diretores ou donos de mídias, mas não indo às empresas. Os encontros podem ser, sugeriu como exemplo, num bar. Porque diretores, donos de mídias, disse, costumam se comportar em nome do interesse privado e não em nome do interesse público. Sobre a Globo. E eu fiquei muito feliz porque depois da divulgação de tanta mentira contra mim, ontem eu acho que nós tivemos um jornal nacional épico. Ontem eu acho que quem assistiu televisão não estava acreditando no que estava vendo. Pela primeira vez, a verdade prevaleceu. Dita não por alguém do PT, dita pelo presidente da segunda turma do STF, no discurso do Gilmar Mendes, dito pelo Ricardo Lewandowski e dito até pela Carmen Lúcia, que nunca tinha visto nada igual àquilo. Por que trechos da entrevista de Lula exibidos aqui neste canal e assim? Porque são fatos e jornalistas não devem brigar com fatos, muito menos fatos relevantes. Se e quando Bolsonaro quiser, estaremos sempre dispostos a ouvi-lo. Como em 2018, quando ele nos negou uma entrevista, à época para a TVE da Bahia, que então entrevistou quase todos os candidatos, principais candidatos à presidência da República e também candidatos a vice. Nesta quarta-feira, quem falou foi Lula, ex-presidente, 2 mandatos. Preso por 580 dias e para só 5 anos depois a justiça reconhecer. Legalmente, Curitiba não poderia ter sido a sede para a investigação e julgamento de Lula. Que juízes e procuradores que a Lava Jato atuou com parcialidade até as togas
já sabem. Outro fato: desde antes, durante e muito depois da prisão, meios midiáticos de massa negaram a Lula e à sua defesa o direito de se manifestarem. Não alguns segundos ou minuto com edição Mandrake. E o mesmo pode-se dizer de entrevistas feitas na prisão em Curitiba. Não apenas mídias negaram repercussão como se Lula fosse um ectoplasma, uma abstração. Ministério Público, juiz e Polícia Federal tentaram impedir as entrevistas. Até o ministro Lewandowski reiterar, exigir que cumprissem a sua determinação. Jornalista, como qualquer humano, não tem como deixar o subjetivo no congelador, no freezer. Escolha sempre haverá, até no fato a ser abordado, focado. É inescapável como inescapáveis são eventuais erros. Em questões de opinião, a tão citada neutralidade é só ficção. O único remédio está na abordagem, no como tratar os fatos. O que o jornalismo não pode fazer é, diante dos fatos, mentir, inventar, deturpar os fatos. Pois vamos então aos fatos e às escolhas. Lula pontuou sua fala de 3 horas mirando diretamente a biografia de Bolsonaro e companhia. O Bolsonaro não junta ninguém, ele junta os milicianos para dizer vai ter mais arma. O Brasil não é dele e dos milicianos, o Brasil é de 230 milhões de pessoas. Sempre contrapondo para marcar diferenças. Citou BRICS, citou o Brasil como 6ª economia do mundo, citou, porque é fato, as relações respeitosas dele, de seu governo, do chanceler Celso Amorim, com Estados Unidos, China, Alemanha, Índia, Inglaterra, França, etc. Citou amigos, auxiliares, centrais sindicais, UNE, MST, LGBT, desconhecidos, militantes, políticos presentes. Agradeceu a Chico Buarque, a Martinho da Vila, a um velho companheiro que ofereceu uma fazenda, sua fazenda, para que se fizesse uma universidade, Radwan Nassar. Agradeceu a Monja Cohen. No momento em que Bolsonaro e o chanceler Ernesto fazem de si mesmos e do Brasil párias no mundo, Lula buscou acentuar diferenças escalando seu elenco de relações externas. Enquanto ele ia escalando, difícil não pensar no elenco estrangeiro de Bolsonaro. À parte os seus zeros, 1, 2 e 3. Essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fica dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, máscara, tá sem máscara, tá com máscara. Enfia no rabo. Olavo de Carvalho, Donald Trump, Steve Bannon, Guaidó da Venezuela, os protofascistas Orbán da Hungria e Morawiecki da Polônia, e Mohammed bin Salman, príncipe da Arábia Saudita, acusado de mandar matar o jornalista Jamal Khashoggi. No contraponto de Lula, eu não poderia deixar de agradecer ao presidente Alberto Fernandes da Argentina, ao nosso querido Papa Francisco, Pepe Mujica, Bernie Sanders, Anne Hidalgo, prefeita de Paris, o companheiro Zapatero, ao companheiro Evo Morales, o nosso querido Noam Chomsky, um dos maiores intelectuais vivos, o Martin Schulz, ministro na Alemanha e representa a social-democracia, o Roberto Gualtieri, do Podemos espanhol, e do ex-primeiro-ministro italiano D'Alema. Em grandes mídias do mundo, a repercussão do discurso, quase sempre destacando Lula como contraponto, contrapondo-se a Bolsonaro. E com a qualificação dada por Lula a Bolsonaro, um imbecil, nas manchetes. O El País e a agência Bloomberg, uma espécie de bíblia do mercado financeiro, notaram e indicaram até onde Lula sinalizou hipotéticas alianças.
Manchete no El País: Lula, não tenham medo de mim. Bloomberg: retorno de Lula não é necessariamente ruim para os mercados. Lula falou como candidato, mas antes de decidir se será ou não candidato, virão os enfrentamentos, muitos enfrentamentos. Construir uma aliança ou uma frente com pontos em comum, certamente uma das hipóteses. Mas seja como for, a que custo for, novamente adversários tentarão impedi-lo de ser candidato. Adversários. Sobre Dória, Lula disse: seria melhor que ela, a imprensa, dissesse: olha, temos aqui um candidato do PSDB, vamos desenterrar aquele Dória? Sobre Ciro Gomes: precisa se reeducar, se ele não melhorar, não vai ter apoio de ninguém. Humildade não faz mal a ninguém, é preciso respeitar as pessoas. Sobre Luciano Huck, disse: o Huck está jogando bafo, falando de figurinha, mas ele não conhece figurinha. Ele falou que figurinha repetida não vale nada. Ele não sabe que figurinha repetida carimbada vale por um álbum inteiro. A propósito, Luciano Huck é conhecido por ser autor de um grande álbum de figurinhas repetidas e por ele mesmo canceladas. Já o general Mourão, vice de Bolsonaro, nessa quinta está nas manchetes descartando risco de ruptura. Diz o general: o povo é soberano. Se quiser a volta de Lula, paciência. Acho difícil, viu? Acho difícil, diz o general vice. Nesta quinta-feira, no jornal El País, pesquisa da consultoria Atlas indica: Lula, Ciro, Mandetta e Haddad venceriam Bolsonaro num segundo turno da eleição presidencial.